Vamos resolver agora a questão 23 do vestibular da UFSC de 2018/1. Sejam A e B e 0 matrizes quadradas de ordem n, sendo 0 matriz nula, se A vezes B igual a 0, então A igual a 0 ou B igual a 0. Gente, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Por quê? Porque a gente pode ter uma combinação de valores de A e B, com valores positivos e valores negativos, que esse produto vai ser igual a 0. Então, não é o único caso A vezes B igual a 0 que uma das matrizes vai ser 0. Este é um dos casos, mas existem casos de combinação de valores de A e B, onde vai zerar também. Portanto, não necessariamente isso é verdade. Como não necessariamente é verdade, a gente pode desconsiderar essa alternativa. Beleza, então, vamos para 2. Se A é a matriz igual a cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ, sendo θ pertencente a 0 a 2π, então a matriz inversa de A igual à matriz transposta. O que acontece? O exercício está falando que se você substituir um valor aqui entre esse intervalo, a matriz inversa de A vai ser igual à matriz transposta. O que acontece? Vamos aqui pegar a sentença 2, vamos substituir 2π aqui na nossa matriz A. Então o que eu vou ter? Vou ter a matriz A. O que eu tenho na matriz A? Cosseno de 2π, quanto que é cosseno de 2π? É 1, certo? Cosseno de 2π é 1. Menos seno de θ é quanto? Menos seno de θ, sabendo que θ vale 2π, é 0. Beleza, então. Seno de θ é também 0, certo? Cosseno de θ é 1. Portanto, a gente tem aqui uma matriz de identidade. Eu sei que a matriz inversa da matriz de identidade é a própria matriz, assim como a matriz transposta da matriz de identidade é a própria matriz, porque se você trocar linhas por colunas, você vai ter a mesma matriz. Portanto, através disso, a gente pode concluir que a sentença 2 está correta. Então, a sentença 2 está correta. Beleza, então, vamos para a sentença 4. Considere a função f dos reais para os reais, definido por f de x igual ao determinante de a menos x, x menos 1, 3 mais a função possui raiz real, para qualquer valor real de A. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber se essa função ela vai possuir valor real para qualquer valor de A. Então, o que eu vou fazer? Como aqui é um determinante dessa matriz, o que eu vou fazer? Vou calcular esse determinante. Então, aqui eu vou ter a sentença 4. O que isso vai ser? Isso vai ser A vezes 3 mais A. Então, eu vou ter que a f de x é igual a A, que multiplica 3 mais A. E isso subtrai pelo quê? Menos x. Então, menos x que multiplica x menos 1. Sendo assim, o que eu vou ter? Eu vou ter que a f de x vai ser o quê? A vezes 3, isto vai ser 3a mais a ao quadrado. Menos com menos fica mais x ao quadrado. Menos com menos, positivo com negativo fica menos x. Beleza, essa aqui é a nossa expressão. O que acontece? Ele está falando que ela vai possuir raiz real para qualquer valor de A. Então, o que acontece? Para possuir raiz real, o que eu vou ter? Eu vou ter que o delta dessa nossa expressão de segundo grau vai ter que ser maior ou igual a 0. Não pode ser negativo. Sendo assim, o que eu vou ter? Vou pegar aqui outra cor. Eu vou ter b ao quadrado. Quem que é b? O b é basicamente os elementos que multiplicam o x de primeiro grau. Então, vai ser menos 1. Então, tu vai ter menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 3a mais a ao quadrado, certo? Isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 ao positivo. Eu vou ter 1 ao quadrado, no caso, menos 1 ao quadrado fica 1. Menos 4 vezes 3a, isto é menos 12a. Menos 4 vezes a ao quadrado fica menos 4a ao quadrado, maior ou igual a 0. Então, o que acontece? Como eu tenho isso daqui, eu posso passar tudo para a direita para ficar mais fácil. Então, eu vou ter 0 maior ou igual ao quê? 4a ao quadrado, invertendo o sinal, mais 12a menos 1. Então, essa nossa expressão aqui, ela tem que ser menor ou igual a 0. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar através de Bhaskara quais são os valores de A que me respeitam isso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que essa expressão ela tem que ser negativa. Como eu sei que é uma parábola, porque é uma equação de segundo grau, o que vai acontecer? Se tem que ser negativo, eu vou ter aqui um intervalo entre esses dois caras, onde essa nossa expressão vai ter que estar aqui, certo? Então, o que acontece? Ele me fala que para qualquer valor de A, a gente vai ter que essa expressão aqui vai ter raízes reais. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que ela só vai ter raízes reais quando isso daqui é menor do que 0. Como não vai ser sempre menor do que 0, visto que é uma parábola, a gente pode dizer que está errado, porque ela vai sim possuir valores que não atendem isso. Uma vez que ela tem aqui um intervalo onde ela atende. Como ela tem um intervalo, a gente pode dizer que a 4 está errada, porque não são todos os valores de A que respeitam isso.
Beleza, então, vamos para a sentença 8. Se a matriz A, 2 mais 3i, 10i mais 2i e B, que é essa matriz aqui, são matrizes com elementos complexos e C é igual a vezes B, então C11 é o número real e C22 é menos 5 menos 2i. Então o que acontece? O C11 é a primeira linha vezes a primeira coluna, então é isso que a gente vai fazer aqui. Deixa eu fazer, na verdade, aqui para a esquerda para ficar mais fácil. Eu quero saber quem que é o C11. Então aqui eu vou ter a sentença 8, certo? O C11 vai ser o quê? C11 é a primeira linha vezes a primeira coluna. Então vai ser 2 mais 3i, que multiplica 2 menos 3i, 2 menos 3i, que soma com mais 10, que multiplica i elevado na 30. Na verdade, não é esse i, é esse i aqui. É o i normal elevado na 30. Beleza, o que acontece? Então eu vou ter C11 é o quê? 2 vezes 2 fica 4, 2 vezes menos 3i, menos 6i. 3i vezes 2, mais 6i. 3i vezes menos 3i, isso vai ser o quê? Isso vai ser menos 9i ao quadrado, mais 10, que multiplica i elevado na 30. O que acontece? Sempre que eu tenho o i com um expoente par, i elevado à enésima, onde o n é par, isso aqui vai ser igual a menos 1. Sempre que o n for o quê? For par. Como aqui eu tenho quadrado e aqui eu tenho 30, ambos são par, então ambos vão ser igual a menos 1. Então, eu vou ter C11 igual. Primeira coisa, esses dois caras aqui se cancelam, certo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 4 menos 9 vezes i ao quadrado, então menos 9, que multiplica menos 1, e aqui mais 10, que multiplica menos 1, certo? Então, eu vou ter que o C1 é o quê? Menos 9 vezes menos 1 é 9, mais 10 vezes menos 1, isso é menos 1. 4 menos 1 é 3. Portanto, o C11 vale 3. E aqui ele me fala que o C11 é um número real, portanto o C11 está certo. Agora a gente quer saber o C22. Então eu vou separar aqui e vou ter então o C22. O C22 é a segunda linha vezes a segunda coluna. Então 1i vezes 0 é 0, 2 mais 5i vezes 1 mais i. Então 2 mais 5i vezes 1 sobre i. 1 sobre i. Então o que tu vai ter? Tu vai ter C22 igual 2 sobre i mais 5 sobre i mais 5. O que acontece? Sempre que eu tenho o i no denominador, isso é a mesma coisa que passar ele para cima e trocar o sinal do número. Então, isso aqui basicamente vai ser C22 igual a 5 menos 2i. Eu posso sempre fazer essa operação. Como aqui é 5 menos 2i e ele me falou que é menos 5 menos 2i, então está errado, porque é 5 menos 2i. Portanto, a 8 está incorreta. Beleza, então, vamos para 16. O que eu vou ter na 16? Uma concessionária de automóveis vendeu 72 carros em um ano. Desses, o número de carros nacionais foi 5 vezes o número de carros importados. O lucro da venda de um carro nacional é de R$2.000 e na de um carro importado é de 2.800. O lucro obtido pela concessionária foi de 153.600. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que foi o lucro dessa concessionária, sabendo que eles venderam 72 carros, certo? Então, eles venderam 72 carros, onde a gente tem que os carros nacionais são 5 vezes o número dos carros importados. Então, o que acontece? Sentença 16. O que a gente vai ter? A gente vai ter que 72 é igual a nacionais mais importados. E a gente tem o seguinte, a gente tem que os importados, no caso, os nacionais, são 5 vezes os importados, certo? E a gente sabe também que o lucro de um nacional é 2.000, então, nacional, o lucro é 2.000, certo? E os importados é o quê? Os importados é 2.800. Então, o que acontece? Eu vou ter que identificar qual que é a quantidade. Aqui no caso é lucro, tá? Só para não confundir, lucro nacional e lucro importados. Eu vou ter que identificar qual que é a quantidade de nacionais e de importados. Identificando essa quantidade, eu vou multiplicar pelo seu devido lucro e assim eu vou saber o lucro total. Então vamos lá. Como eu sei que nacionais é 5 vezes i, aqui onde eu tenho n eu vou substituir por isso. Então eu vou ter 72 é igual a 5i mais i. Portanto, eu vou ter 72 é igual a 6i. Esse 6 passa dividindo, então tu vai ter 72 sobre 6 é igual a i. 72 dividido por 6, eu sei que 6 vezes 10 é 60, então isso aqui é 12. Então 12 é igual a i. Se 12 é igual a i, o que eu sei? Eu sei que o n vai ser 5 vezes o 12.
5 vezes 12, 5 vezes 10 é 50, 2 vezes o 5 é 60. No caso, 2 vezes o 5 é 10, com mais 50 é 60. Então aqui eu sei os carros nacionais e aqui os carros importados. Agora eu multiplico cada um pelo seu lucro e eu vou saber o lucro total. Então 60 vezes 2.000, 60 vezes 2.000, mais 12 vezes 2.800, certo? Beleza, então. Agora, para calcular o lucro, eu simplesmente faço 60 vezes 2.000, 60 vezes 2 é 120, então tu vai ter 120.000. E aqui vai dar 33.600. Somando, o que tu vai ter? Tu vai ter 153.600, que é exatamente, pessoal, o que ele me fala aqui, 153.600. Portanto, a sentença 16 também está correta. Beleza, então, vamos para a sentença 32. A única solução da equação linear 3x mais 4y menos z igual a 6 é 1 menos 1 e menos 7. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos testar para ver se essa solução realmente funciona. Então, 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes y, y é menos 1, então menos 4, menos o z é menos 7, então mais 7. O que eu vou ter? 3 mais 7, 10, menos 4, 6. Portanto, essa aqui realmente é verdade. Mas será que essa é apenas a única solução? Eu acredito que não. Observe o seguinte, se eu substituir 1 nos 3, o que eu vou ter? 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes 1, 4, menos 1 no lugar do z, 3 mais 4, 7, 7 menos 1, 6. Então, 3 vezes 1 mais 4 vezes 1 menos 1 igual a 6 também. Logo, aqui ele diz que é a única solução, mas não é a única. A gente sabe, a gente observou já que tem pelo menos mais uma. Portanto, a 32 está incorreta. Logo, 16 mais 2, 18. 18 é o gabarito da questão 23 do vestibular da UFSC de 2018/1. Qualquer dúvida que você tiver, uma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.